os anéis, todos 10. Boa noite, Caririaçu, você que está nos assistindo aí, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na nossa primeiro podcast do Tô de Olho Caririaçu. É com muita alegria que eu recebo vocês aqui para conversar hoje com um grande artista da cidade. Aguenta aí um minutinho que eu vou já chamar ele aqui para vocês, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aí assistindo a gente. Agradecer também primeiramente a Deus por conceder mais essa conquista aqui para a turma do Tô de Olho. E agradecer aos nossos colaboradores aqui que fizeram com que o Tô de Olho pudesse acontecer. Ok? Então quero deixar aqui meu abraço para você que está em casa e que está nos acompanhando aqui hoje no Tô de Olho. Bem, meu povo, é o seguinte. É com muita alegria que eu trago aqui, nesta noite, um dos grandes artistas da nossa cidade. Olhe lá, se não for o maior artista da nossa cidade. Ele, que é conhecido por jovens, né, e crianças aqui na cidade de Caririaçu, um grande artista, 47 anos, 20 anos de artístico, né? João Paulo dos Santos, signo de peixes, que eu sei que vocês gostam disso, o nosso querido e amado João Quiô. Joãozinho, boa noite, seja bem-vindo. Eu gostando e me sentindo, porque já programo minha viagem, eu já estou me sentindo que é daqui, que é de Caririaçu adentro e Mundo afora. Nesse prezado momento, mando um abraço para todos, nossos conterrâneos, nosso pessoal, nossos caririenses, caririaçuenses, carienses, cearenses, enfim, os cidadãos do mundo. Aqui eu fico um pouco de luto com a realeza, uma das maiores do século 21 e 20. Aqui ficam minhas condolências como artista e prezado, assim, um luto muito forte, porque foi uma mulher que reforçou o mundo. E ao nosso povo, que também cuida em ficar de olho. Então, estou feliz de estar aqui dentro desse espaço, com essa juventude brasileira, com um lecionador simpático, que contribui com sua arte, seu modo de viver muito simpático, assim, muito atrativo, né? E dizer que agora é a hora de João Quiô viver o verdadeiro artista. Meu querido, deixa eu começar aqui puxando a zoeira com você, certo? Há 15 dias atrás, mais ou menos, quando eu estive lá na sua casa, a gente conversando, lhe fiz o convite, você prontamente disse, não, pode contar comigo, estarei lá, né? Então eu quero dizer a você que eu estou muito, vamos dizer assim, realizado em poder estar abrindo um podcast com a sua pessoa. Eu sou muito seu fã, eu estou aqui emocionado, vamos dizer assim. Estou tentando baixar aqui um pouco a emoção de fã para poder conversar com você essa noite. Joãozinho, preparaste muita coisa para a gente. Eu quero saber de ti se a gente pode dar umas futucadinhas, umas brincadeirazinhas, vai dar certo? Eu não sei se eu tenho mais lugar de futucar não, sabe? Mas se tiver brecha, pode futucar. Mas homem, deixa de problema. Rapaz, eu tive lá, como eu falei, você disse, não, vai estudando João Quiô, porque você vem de lá que eu vou de cá. Exato. Deixa eu lhe dizer, você mandou lhe estudar. Isso. E eu lhe estudei. Pronto. Posso começar? Pode. Então vamos lá. Antes da gente falar um pouco do artista João Quiô, eu queria falar da pessoa de João Paulo dos Santos. Eu acredito que a maioria das crianças hoje em dia não conhece esse nome. Porque João Quiô já está na boca do povo. Meu menino, por exemplo, diz, papai, ó, João Quiô, tudo mais. Então, veja, as crianças já conhecem João Quiô. Não sabe, eu acredito que não conheçam, quem foi João Paulo dos Santos. Eu quero desejar esse Tô de Olho
porque está no miolo da minha saudade e lembrança a desejar tudo isso que vai acontecer aqui a 3 pessoas queridas minhas, não menosprezando as outras, a Severino Paraibano dos Santos, a Maria Jesus de Melo, de quem meu genitor, minha genitora, e minha irmã Corrinha. Corrinha, por sinal, foi minha colega de faculdade, de um jeito muito boa ela, viu? Joãozinho, que conversa é essa que quando você era guri, você tinha uma mania de montar um circo em casa, e lá você era de tudo, palhaço, trapezista, como é esse movimento aí? Como era? Não, primeiramente, a minha arte, eu sempre disse que meu pai me levava para a roça, eu pensei que era para ajudá-lo, mas era para eu não ficar lá, porque ele não comia meu tempo da escola, ele sempre me deixava estudar. Agora, eu tinha o tempo da rua, que eu fui menino da rua, não de rua. Então, tentava escapar da roça, mas não tinha jeito. Meus irmãos iam completando suas idades, ia para o sul ganhar seu dinheiro, mas todo dia eu tinha que trazer o fecho de lenha. Eu digo, esses danados, não dá para comprar um fogão a gás. Às vezes não levava rodia, nem nada, e meu pai já deixava pronto o fecho de lenha. Então, quando vai passando, a gente vai se orientando, que tudo que meu pai me ensinou foi para agora. Ele me levava para que eu não deixasse a escola e fosse o que fosse. Porque como filho de pobre, assim vamos dizer, homossexual, cor, e tudo isso, sem ele sabia que ele ia primeiro e ia me deixar. E eu percebi isso, e quando eu fui um pouco, sempre eu fui vamos dizer, da marginalidade do povo, pelo olho do povo. Mas eu era danasco, como eu aprendi essa palavra com meu pai, e traquino, não as coisas do povo. Eu não perdia tempo. Então, quando eu senti a primeira morte de minha irmã, que meu pai tinha 3 mulheres, nós éramos 35, mas separados das casas, e quando eu vi a primeira morte, ela era mais velha, eu tinha 8 anos, eu digo que os mais velhos é que morrem primeiro. Então, comecei a me preparar. E hoje estou sozinho, sou o mais novo dos homens, e minha irmã Fátima das mulheres. E foram quantos irmãos, no caso? Quantos irmãos? Rapaz, juntando, que a gente sabe, nós 3 mulheres, 35. 35? Lá em casa foi mais, 20. Mas pai tinha televisão na casa do seu pai, não, né? Não é porque ele era paraibano, trabalhava e não perdia tempo. Mas, homem. Deixa eu lhe perguntar. Ensino médio concluiu. O ensino médio foi aonde? Aqui em Careçu mesmo? Em todas as escolas. Certo. Daqui da Serra. Certo. Não por questão de querer. É porque eu era primeiro conhecido como João de Severino, Tinino. Certo. Eu dava um burro num cabo e dizia, eu sou Tinino. Então, o primeiro nome foi esse. Certo. Deixa eu lhe perguntar. E quando saiu do ensino médio, foi fazer o curso de auxiliar de enfermagem, que até hoje conserva a profissão. Eu peço uma pausa, que eu não podia ver um ferimento qualquer que eu não almoçava e nem jantava. Tinha nojo. Era meio nojento por lá dentro. E se eu visse, a gente só ia para ver as pessoas mortas, né? Aquele velório, tanto eu como Corrinha, para comer. Mas quando nós chegávamos, nós sofria, porque nós tínhamos medo do morto, aí dormia os dois armados só, doente. Então eu tinha medo do morto, né? E eu tinha nojo de ferimentos. E, por acaso, eu entrei por amor, não com amor. Eu fui pelo amor, que uma certa vez eu fui a um jogo e vi um velho com miízes, que nós chamamos, mas é tapuru mesmo, comendo a face dele, como aquele filme da mosca. Sei. E eu trabalhava no jardim do hospital e eu fiquei com muita emoção. Eu já tinha dito no jardim do hospital que um dia eu ia ser diretor. Falando lá com a direção, eles me deram material e eu cuidei desse senhor. Depois, embalsamaram aqui um corpo e foi mal feito. E eu passei 5 dias aplicando injeção para sustentar esse corpo. Estourei a cabeça do defunto de tanto formal. Que é isso? Mas aí, não, foi o teste do jogo. Eu vou ficar aqui vendo o que é que dá certo. Aí a saudosa prefeita Lúcia Wanda, que fez uma boa administração, que fez a minha roupa de palhaço, porque de artista eu fui desde quando criança.
Com 3 anos eu já representei Cristo, né? Sei. Não levava para os teatros, para as coisas. E eu sempre fui destacado em todas as escolas como palhaço. A Dona Lúcia Wanda me fez a primeira roupa de palhaço mesmo. Sei. E daí eu fui sendo artista. E quando eu passei para dentro do hospital, por causa disso, dessas ajudas, era na época atendente. Você passava 6 meses e já fazia um curso prático. Mas eu era um rato de laboratório e não perdi a oportunidade como até hoje. O que eu conversar aqui com vocês e com todos que agora estão me escutando, quando eu voltar aqui, se vier a pergunta, eu conto todo esse assunto. Pronto. Então, eu passei galgando de atendente, auxiliar, essas áreas que eu instinto, técnico até enfermeiro padrão, especialidade em emergência. Eu lhe perguntei sobre essa questão de técnico de enfermagem, e hoje você está dizendo enfermeiro, né? Porque eu acho que você já deve estar choco de ouvir essa história, que você me marcou. Eu tenho sua marca em mim, né? Eu, quando guri, inventei de dar umas voltas de bicicleta por aí, levei uma queda, cortei o joelho, e quem foi que costurou? João Quiô, né? Então deixa a marca aqui. É porque assim, essas costuras, sutura, nós tivemos um tempo... Mas já sabia costurar, não já? É porque nós não tínhamos médico. O médico só vinha até meio-dia. Então, aquele resto de horas, a gente assumia. Mas aprendia e eles ensinavam. A gente aprendia parto, aprendia uma época remota. E quando o doutor Zé assumiu, ele trouxe médico 24 horas. Só que cada um dia era um médico diferente. Ginecologista, obstetra, pediatra. Isso aí era que ano, mais ou menos, isso aí? 93, por aí. Eu já tinha entrado em 90, saí, voltei. Morei em Vaza Alegre em 91, mas nunca deixei de ler bula. E ser enfermeiro, dizia que eu era enfermeiro. Então, quando eu voltei, entrei em 93, e não perdia um assunto sequer quando os médicos estavam conversando. Entendo. Foi assim que eu aprendi. Era o curioso no meio do médico. E era curioso, eu tinha direito, porque antes do prefeito me botar lá, eu botei ele na prefeitura, né? Sim. Então nós fizemos um pacto. Eu digo, olha, eu não quero que o senhor me pague nada. No dia 1º ninguém vai, que é a posse. No dia 2 eu não vou, que é a ressaca. Mas no dia 3 eu estou lá, e nós vamos ganhar. E assim foi. E de 93 até hoje eu estou na saúde. Que bom. Só não trabalho aqui no hospital, não sei o porquê. Não está trabalhando no hospital, no caso? Não trabalho, eu não sei o porquê, né? Mas graças a Deus eu me sustento com o que eu sei propriamente. Faz atendimento de casa em casa? A turma que conhece, chama vizinha. O enfermeiro hoje, ele tem que saber que ele é uma ciência, ele também é um profissional, que ele não é mais nem é menos. Antigamente o povo dizia, o médico não. Nós somos a ciência do cuidar e o médico é clinicar. Então nós somos um conjunto unido. O médico faz sua parte e a gente a nossa. Mas eu sempre fui estudioso, eu sempre estudava, eu ganhava meu salário e comprei uma coleção de 1,5 salário. Então, eu sempre fui assim. E toda a minha vida, eu trouxe essas duas profissões que você está falando. 32 anos completo agora em 90 de saúde e 24 anos completei na música. São profissões extremas. O enfermeiro, direitinho, e todo cantor é louco, filósofo e tal. Mas para mim aqui, no auge do Cariri, eu agradeço muito a meu povo. Então, Joãozinho, aqui, pelo que eu pude encontrar pela minha pesquisa aqui, nesse período aí, você também gostava de cantar em casa, fazer suas filosofias, e de repente começou a cantar nos bares, nas serechas, as antigas serechas que hoje não existem mais, né? E nas rádios, vamos dizer assim. Aí eu lhe pergunto, qual foi o momento que você viu que o João Paulo dos Santos estava se transformando no João Quiô? É porque eu era muito traquino, como eu disse, e quando minha mãe chamava-me, vem bexiga malabar, que eu não sabia nem o que era malabar, que eu vou usar essa palavra agora, que agora eu sei o que é malabar, que é uma área até pobre, mais vizinha do litoral da Índia. Por causa da canção que eu fiz, eu pesquisei, que eu sei o que eu canto.
E minha mãe vem Belchior da Moléstia. Então já me chamava de Belchior, que é o Belchior. Mas só que ao entrar no restaurante, chegaram os amigos da gente, uma turma, João de Maza, Zé de Maza, uma turma que vinha e conhecia o Belchior. E lá tinha uma fita cassete, e eles vinham dar cerveja e disse, bota aí Belchior para nós ouvirmos. E foi assim que, quando eu vi a primeira vez Belchior cantando, eu digo, oxe, esse cangaceiro canta. E gostei da voz e a forma de cantar. Até então eu não tinha, assim, alegria por música só, mesmo do rei, essas coisas, mas eu gostei da filosofia, do português, da maneira, sem saber ainda que ele era cearense. Então comecei a cativar, e daí foi meu norte. A questão musical, Joãozinho, você teve alguma aula de cântico? Não, vim na tora. Vai na tora. Vim na tora, porque eu fui criado assim, eu observei 3 etapas de pessoas. As crianças que não mentem, os loucos que têm seu mundo e os velhos com sua experiência. Então eu não perdia quando eu ia descansar à noite ou uma conversa de uma criança. Certo? Então eu aprendi com isso. Certamente nós tínhamos os doidos oficiais, perguntaram a um doido daqui, Raimundo da Conquista, ele ia com balai, que metia acolher esses doidos sabidamente para dar de comer, mas ela levava para fazer na churrascaria festa. Então ele ia com balai na cabeça, e daí surgiu também, eu ver aquela Chapada do Araripe, quando você visualiza o mar, o final fica como a Chapada do Araripe. Sim. E quando logo nós subíamos antes do parque, que o atual prefeito fez, nós já via a Chapada do Araripe daqui da praça. Aí perguntaram a Raimundo, quantos balai de terra da Chapada do Araripe? Ele disse, depende. Se o balai foi maior que ela, não dá nenhum. Então, isso eu gostava dessas respostas. Né? Uma certa vez, eu ensinando uma criança, não tem mais essa disciplina moral e cívica. Inclusive, foi até a mulher do prefeito que a gente elegeu. Aí eu fui ler o texto, e ela vexada para brincar. Quando eu comecei, disse, Jesus gostava das crianças. Ela disse, não gosta mais, não. Aí eu fiquei, o texto estava errado, que é o texto que dizia, né? Sim. Eu disse, não, ele gostava quando andava na terra, agora ele gosta lá do céu. Mas fui eu que remendei, né? Então as crianças são ligeiras, e os velhos, a mais de você, um mês ele tem experiência de um mês de vida. Eu estou falando em pessoas normais e comuns, não pessoas que têm os olhos que não precisam de outro olho para enxergar, e não enxerga o que quer. Joãozinho, Aí musicalmente, que ainda passou, para não ser ainda, eu fui morar em Vaza Alegre, quando saí do hospital, e comecei a tocar e aprender as 7 notas, as músicas de Belchior. O violão foi aprendido naturalmente também, sozinho? Teve um professor, teve alguém que deu o norte, assim e tal, como foi? Eu quero mandar até um abraço pessoal de Vaza Alegre, que estão todos lá assistindo. Tanto meus irmãos como os amigos, nós propagandamos muito, o Nilson, Eudes, Cie, né, e os demais, Bibi, que é o irmão mais velho que nós temos lá. Eu ainda estou processando os 35 irmãos, mas mas bom. Aí eu estou dizendo só em Vaza Alegre. Então, Vaza Alegre, se você não sabe, é a terra de uma cacimba de composições do nosso rei Luiz Gonzaga, que foi Zé Clementino. Então, para começar, que eu sempre quis ser eu. Não existe outro eu. Dentro de mim tem um ego e depois um super eu. E você também é um. E tudo que eu quis, eu já consegui. Foi estar aqui nesse momento. Mas vocês e aqueles que não estão presentes, mas virtual estão, mas tudo que eu quero ainda não. E aqui é o início e a partida. Então, meu irmão tocava, mas era no salão, eu pegava o violão e saía batendo. Ele me reclamava, eu foi o primeiro a chegar. Quando tiver aqui o pessoal, não venha fazer seu balá para bater aqui, não, venha sozinho que eu ensino. Assim ele ensinou as 7 notas, eu peguei, primeiro folheto de Belchior, lá mesmo, e quando cheguei de volta à minha terra, aprendi as músicas de Belchior. Já começou no Bel? Porque eu gosto
do que eu gosto, e só faço o que eu quero. A não ser que aquilo que querem que eu faça bem, ou então aquela pessoa corre risco se eu não fizer. Mas assim, de gosto, eu só faço o que eu quero. Né? Que o canto que eu estou é o canto que eu fico. Minha mente não está saindo daqui, não está pensando em nada, a não ser do que eu estou falando. Você está aqui, ao terminar, você nunca vai ouvir eu dizer eu acho. Isso é uma coisa que eu não tenho achismo. São Joãozinho tem a certeza do que fala. O E o que fala é certeza? Se não for, vai, na hora que eu falo, fica. 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 Então, eu vim para minha terra e fui participando, quando o Dedé Diel Dalva, nós devemos, fez como você criou essa lente que está nos levando para toda parte que tenha canto no mundo, né? Talvez até lá na galáxia, que eles também têm celular. E como o Luiz Gonzaga disse, que a cultura é uma lente que nos leva para todo canto do mundo. E eu, com minha paciência, que eu transfiro paciência para a esperança, muita gente não sabe o que é esperança. Esperança é a forma de esperar. E fé é a certeza do que vai acontecer. E o amor é isso que está acontecendo entre nós. Com essa filosofia todinha, Joãozinho criava suas músicas em casa, né? Não bem aí. Não? Não, quando cheguei, fiquei para poder chegar no João Quió. Como eu cantava só Bel, dava uma oportunidade, e aqui no Recanto, Francisco Recanto, o meu glorioso analista, gostava muito, grande amigo, tudo que eu estou sendo, ele já disse que eu ia ser. E por ele eu lutei e estou sendo. Então, começaram a me chamar. Ele, Domingo de Niva, Chico, né, do Recanto, Domingo de Niva, Bento e outros, chamarmos de João Quiô. Mas só que era João Quiô, escrevia. Né, aí nos CH. Exato. Aí, quando eu ganhei um violão do meu irmão, eu digo, rapaz, eu sou um poeta de colchão, vou começar. Tinha os festivais, e todos os festivais eu perdia, ficava no segundo lugar, perdia para Moés. Chamam Zé Ramalho. Eu quero falar sobre isso agora. Veja bem, porque assim, existia o João Quió dos bares, como eu falei, né? Dos bares das serestas. E, de repente, Joãozinho chega no Canta Cariri. Foi em Juazeiro do Norte, o 6º Canta Cariri. Né? E o último. Lembro que entre 32 participantes... Ficaram 12. Justamente. E depois... Ficaram 6. Veio aquela música que foi... Jardim Molhado. O Jardim Molhado, do Sertão, né? Que lembra... Isso. As nossas belezas, né? Exato. Vamos dizer assim, João, deixa eu perguntar um negócio a ti. Hoje no Instagram, quando eu estava divulgando, né? Aí eu coloquei uma caixinha lá. Pessoal, façam perguntas e tal e tudo mais. E teve um seguidor que fez uma pergunta que era justamente o que eu estava pensando em te perguntar. Certo. Se Caririaçu, hoje, não tivesse o seu hino, será que Jardim Molhado do Sertão cobriria essa falta, vamos dizer assim? Será que Jardim Molhado do Sertão é a representação totalitária do povo caririaçuense? Tem uma diferença, porque a minha colega da nona, em memória, inclusive eu estou com um órgão que ela compôs esse hino, e eu fiquei muito triste, porque o que fizeram com ele, jogaram, está tudo estragado, não toca mais, mas eu vou conseguir deixar ele como um símbolo. E eu não aceito assim, como eu da minha parte, porque ela exclusivamente falou da nossa parte altaneira e do que nós temos, da bandeira, enfim. E eu comecei não sendo orgulhoso, eu comecei sendo patriota nordestino, começando a falar no nosso estado. Por isso que muita gente quer cantar essa música que se chama Jardim Molhado do Sertão, porque quer dizer logo assim, sou do interior, que você já quer falar logo. Eu não, comecei vindo de lá até chegar à nossa cidade. Então, eu já fui uma entrevista, as 20 melhores entrevistas no programa Café com Leite, que ele me convidou, do ano, e lá estavam todas as pessoas, deputado, o diretor e tal, e eu quem abri, o diretor da ideia de abrir o programa, e também quando o comercial cantando. Eu escolhi
Jardim Molhado do Sertão completou agora 24 anos, mas já estava com um tempão, eles não conheciam, e todo o assunto de cada entrevistado foi baseado em Jardim Molhado do Sertão, e o último disse, era de vocês, agora é do Cariri. E assim eu penso, quem esteja agora nos ouvindo em Dubai, quando ela for cantar, que for do Ceará, quando eu disser sou do Ceará, ele disse sou também. Do interior sou também. Eu digo assim, nego, porque é o seguinte, ó, o que a gente pode perceber é que quando chega nos festejos do município, como teve agora, né? Você sabe que a gente trabalha com internet e sempre está por dentro do que acontece na cidade. João Chiô foi a tal escola solicitado para cantar Jardim Molhado do Sertão. João Chiô foi a tal evento solicitado a cantar Jardim Molhado do Sertão. No dia 18 de agosto, que é o aniversário da nossa cidade, tá lá Joãozinho cantando Jardim Molhado do Sertão. Então, o Jardim Molhado do Sertão é um hino de Caririaçu, de certa forma. Faltou mais um momento. E no dia da independência. Dia da independência. Porque eu sou independência. Sim. Aqui eu agradeço aos filhos de Caririaçu, com coração, e para todo altos e baixos da nossa globalização que está nos ouvindo, os que fizeram parte, ou o papel de pai, eu não tenho muito a agradecer. Mas é o povo, sim. Aqui foi onde eu fiz meus fãs, aqui foi onde eu dei meu primeiro autógrafo, foi aqui onde eu fui reconhecido e só for sair daqui. Eu acho que eu sou um dos primeiros a ser reconhecido em sua cidade, certo? Sou reconhecido agora. É o santo de casa fazendo milagre? Isso, eles acham que não. Podiam eles me ajudar, aí, os prefeitos, dizendo assim, ligando para os outros, que eles conhecem os 185 cidades, ó, leve meu cantor. Leve meu cantor. E que quando tiver a festa, não usaram sem... Como agora, também quem tem, né? E eu, com experiência e com paciência, porque Deus sabe o que faz, cuidei de toda a minha família, em 30 anos cuidei da minha população, do meu povo, que inclusive tem até uma graça aí, o meu amigo Carlinhos, Deus manda um abraço, lá no posto, eu bebia lá, quando eu bebia, ele disse, mas tu é um bebo chato, eu digo, mas eu só sou um, e vocês são 30 mil para eu cuidar 30 anos, ele até riu. Mas continuando, eu estou me apartando um pouco da saúde, porque você vê que nada fiz, nada levei. A minha história, o meu legado com a saúde foi quando um prefeito que eu fui adversário... Pode falar o nome, não tem problema não. Quando o João Marcos ganhou a prefeitura, eu estava no Grangeiro, porque o prefeito perdeu, né? Eu era candidato vereador ao lado dele, e o doutor Godinho me chamou para o Grangeiro. E quando o bicho pegou, eu acho que isso não aconteceu ainda em nenhuma cidade. Tu já se meteu com política também, macho? Sem querer me botaram. Candidato a quem? A vereador. Então eu quero dizer assim, aí o meu legado, e acabou o meu trabalho hospitalar aqui, quando eu senti a minha capacidade, quando o prefeito, que eu fui adversário, me chamou e nomeou diretor-geral do hospital. Uhum. Então eu senti nessa área da saúde que o que eu tinha de fazer em Caririaçu, naquele hospital, eu já tinha feito. Pronto, agora vamos falar de música. E na música também, na mesma instância, eu fiz o meu último show em palco, porque eu cantava nas festas do padroeiro, sem ser em dias oficiais. Passei a ser cantor oficial e cantei na noite em São Pedro com o meu colega Léo Magalhães, né, o cantor convidado, que o povo dizia que ele era o principal sou eu, que sou da terra, ele é nosso convidado. Entendeu? Quem manda aqui sou eu. Não é tanto que mando, mas quem canto, né? Não de galo. Mas então foi muito bom, foi um show maravilhoso, e aí encerrou. Porque o gestor que entrou, eu estou com 6 anos, 7 anos que não canto mais em palcos, e só canto aonde ele não empata e não tem força, que é onde você falou. É citado pelos alunos, pelo futuro do país, que eu vou deixando 3 mil fãs mirins, os fãs que cresceram com minhas músicas, e o que foi que fez comigo. Eu podia ter ganhado muito dinheiro na saúde na pandemia, por aí. Fiquei para ajudar meu povo, no fim não fui chamado.
ajudei muito nas casas. Aí eu quero saber... Mas a sua parte você fez. Fiz, mas a parte que eu queria fazer, aonde tinha, não fiz, aonde morreu muita gente. Bem, então é esses dois lados. Então, nós estamos celebrando agora 24 anos, Jardim Molhado do Sertão. Bom, deixa eu lhe perguntar sobre isso. Você tem 47 anos, como foi citado. Isso. Certo? Nasceu no dia 22 de fevereiro de 1975. Sim. Fez a pesquisa direito? É isso. Tá correto? Tá. Só tá faltando aonde? Que eu Oi? nasci. Só Onde tá você nasceu? faltando aonde? Juazeiro do Norte. Só nasci, porque não tinha hospital. Foi nascer, chorar e voltar. Pronto. E lá, aqui, por isso que eu digo que é meu lugar. Eu compartilho assim do seu entusiasmo, porque também sou juazeirense e vim morar aqui muito pequeno, né? Mas isso aí ninguém quer saber, não. Vamos lá, saber de João que o povo quer saber. Olhe, como eu falei, você nasceu em 75 e o seu primeiro CD, que tá aqui, ó, é o Cometa Azul. Gabriel, dá para aproximar aí? Você não sabe o que eu sofri para encontrar, porque nem eu tenho. Tem não? Aí eu trouxe os Pois outros. eu tenho. Olha aí. Aqui. Por isso que eu não Deu certo, Gabriel? Por isso que eu não vivo de preparação, né? Pronto. Eu vivo de momento. Que é o Cometa Azul. Esse CD aqui, pelo que eu pude encontrar dele, né? O que eu analisei dele. Veja lá. Foi gravado no ano 2000, né? Seu primeiro CD. Joãozinho, então, até então com 25 anos de idade. Tô correto? Isso. Rapaz, agora, antes de você comentar, Gabriel, vamos fechar aqui. Eu queria que fechasse aqui, ó, para mostrar a vocês. Dá para fechar, Gabriel? A cabeleira do homem. Ó, Pedrinho de Belinha tinha 11 Cabelo é anos. isso aí, Pedinho de Belinha com 11 anos, né? José. Antes da gente falar um pouco, deixa eu falar aqui um pouco sobre a ficha técnica aqui, falar dos músicos que tinha aqui. No sax tenor tinha o Freires. Que assiste os bolos. Isso. Nos teclados, nosso compadre Claudier Ferreira. É Claudier só. Esses não... Tudo fui eu que dei, batendo. No baixo tinha o Cesso Blues Boy. Porque tem um guitarrista. Aí eu posso botar os baixistas, Blues Boy. Trompete tem um homem que tem a maior mão que eu já vi na minha vida, que é o Pedinho Belinha, E o Pedro Willamy. E a embocadura também. Um homem bom. Trombone de nosso saudoso Cicim, que era irmão do Pedinho. Outro também. Né? Sax alto, João Paulo. Isso. Bateria era o Rafa Bronze. Por isso que ele criou, dentro da minha banda, nós formamos a banda Bronzeado. Folo Bronzeado. Exato. Percussão tinha o Osmar. Na guitarra base tinha o Índio latino-americano. Exato. Na guitarra solo, José Ganswolz. Arranjos do Claudier Ferreira. O repertório do João Quio. Exato. Né? E aí teve a primeira junção. Esse CD gravado no ano 2000, o Joãozinho tinha o quê? 25 anos, não era, João? 23 ou 25, por aí. Vamos falar. Foi nesse CD aqui, nós tínhamos o Cometa Azul, que é que deu o nome a... Mas você sabe o que é isso? Eu Vou tinha saber 4 agora. anos de idade quando o Cometa Azul passou aqui. Aí ele passava 4 horas ali naquela rua, que a gente chama agora o bar em frente ao futuro, mas a rua do cemitério nós chamava. E nossa brincadeira era de apostar, porque o sino batia quando vinha o caixão. E tinha as cores. A criança só era 2, rosa e azul. Então minha rua ninguém via que ia descer. Se o sino era fino, era anjo. Agora tem que saber que cor é. Então, quando o sino grosso batia, eram os adultos. Aí tinha 4 cores: preto, roxo, azul e rosa. Aí, às vezes, a gente apostava, quando chegava lá, era na rede. Também não tinha caixão de sino na rede. Mas, assim, o que eu quero falar, antes de sair do Cometa, Nery Soares viveu comigo assim. Eu me lembro quando ele, no buraco da Joana, fazendo o supletivo, ele me perguntou se valia a pena ele fazer, que ele foi o primeiro técnico de enfermagem, assim, de uma vez, já foi, né? Ele perguntou a mim se tinha, valia a pena. E eu bebendo minha cachaça no antigo Babi, eu dizia, vai ali no Cravo. Vem de longe, sofreu muito. Depois que ele se formou e tal, nós se juntamos aqui e conseguimos viver quase uns 25 anos de trocas de experiência. O que eu fui, ele foi, né? Em São Paulo, em tudo. Mas quando ele precisou,
ele chegou, eu estava cantando, já tinha feito as minhas composições, e eu cantava onde é Fernandinho, era uma bodega que eu gostava de chegar do meu trabalho, dar um litro de pioca e compor. Aí ele disse, essas músicas são suas? Digo, são. Ele disse, vamos botar para frente. E já existia o nome João Quiô, só que era Chió. Aí tinha o grupo Quatro Asas, Moés, Celso, Claudier e Egildo, que é um cara que veio de São Paulo e se juntaram. Então ele combinou com os caras e botaram Grupo Quatro Asas, participação João Quiô, mas ninguém conhecia. Então ele faz uma propaganda, daqui a pouco, tá no Crato, chega João Quiô e lá vai nos bares. Né? Então, e eu escutando de casa e encostando, né? Cada vez que ele... Aí quando anunciava, eu encostava, cantava algumas de Belchior e outras que eu já tinha feito. Esse seu CD foi feito em parceria com João Barbosa. Ele tem a música Juventude Brasileira. Juventude Brasileira, que daqui a pouco eu grifei essa música, está aqui, a gente vai falar sobre ela, grifei ela junto com o Centro da Perdição, que eu queria depois tirar uma dúvida que eu tenho aqui, sempre que eu escuto suas músicas. Aliás, pessoal, para vocês que não sabem, o João Quiô tem um canal no YouTube, né? Tem um canal no YouTube que também é João Quiô. Se inscrevam lá no canal dele, podem procurar as músicas, tem os 3 CDs dele lá, que eu passei essa semana, escutei tudo, viu, nego? De cima para baixo, de trás para frente, firme a nossa... Ele pediu que eu não citasse o nome dele. Mas cite. Mas ele pediu, mas é um fã, assim, de uma sinceridade tamanha, que já fez muito mais do que os prefeitos que eu participei fez comigo. Que a sinceridade é tudo. A paz, primeiramente, que o que for bom corre atrás. Então, assim, eu digo porque a mesma força de você fazer o mal é a mesma força de fazer o bem. Então, assim, o que eu queria dizer-lhe é que eu não entendo nada, e vai ser o jeito de eu entender, tenho que acompanhar agora, e quem cuida do meu Instagram e do Facebook é esta pessoa, que está assistindo hoje, está em Fortaleza, e é uma fortaleza de pessoa. Está na Terra do Sol, e guardada aqui no meu coração. É sério, é parecido com o que eu falei. Eu pergunto assim, porque quando nós nos encontramos ontem, né? Você falou, eu tô jogado aí num negócio verde aí também, que é o Spotify, meu povo. Vocês procurem aí no Spotify, que tem esse primeiro CD do João Quiô, que é o Cometa Azul, também tá no Spotify. É porque não existe mais, né? Nem eu, que sou o dono, você tem. Eu não tenho. Na realidade, eu vou confessar, porque ele foi muito generoso comigo. Esse CD aí é do Rafa Bronze. Grande Rafa Bronze. Ele me emprestou para eu poder mostrar a você hoje aqui, mas foi com uma série de recomendações. Cuidado com o meu CD, pelo amor de Deus. Por isso que eu liguei para todos os meus músicos e eles disseram que não tinham. Não, tem não. Não, mas tem. Eles têm. Mas você sabe por que eles estão dizendo que não tem, né? Agora, você sabe, né? Agora eles também ficam sabendo, porque o último eles tiveram que comprar. Agora você sabe que Rafa Bronze tem. Sim, agora eles estão sabendo porque o Rafa, último... desculpa aí, nego, agora eu tive que entregar, viu? Sim, mas agora eu quero dizer porque foi que eles tiveram que comprar o último. Por que foi? Por isso. Porque ele não tem. Eles têm, não quer me emprestar, né? Não quer emprestar, tá tu? Pronto, mas homem, pelo amor de Deus. Rapaz, olha, nesse CD tem, né, o seu hino, o nosso hino, que é Jardim Molhado do Sertão. Eu quero saber de ti. Tu quer cantar ela agora? Quer contar alguma história para depois jogar ela? Posso contar porque... Pode sim. Eu me estraguei. Muitas pessoas falam sobre... Quem é? Eu quero procurar, só se for de gospel. E quando é de música gospel, é depois que saiu da bebedeira, das drogas, etc. Eu disse que levei 2 vidas, uma distinta e outra filósofa e de louco, né? Que cantar e ser enfermeiro. Então, o que aconteceu? O que acontece é que uma vai acabar com a outra. Então, se acabar, a saúde está me sustentando. Tu acha que não dá para não. levar as duas, não? Dá não, porque eu sei como é a vida de lá. Tem que ser, vamos dizer assim, entre aspas, tem que ser normal
para ser enfermeiro, tem que ser louco para ser artista? É porque para enfermeiro tem técnicas. Você não pode dizer eu acho ou inventar. É isso e tem que ser assim. Ou é ou não é. E usa a técnica que aprendeu. Mas, João, é de certa forma... Mas eu estou falando no comportamento. Eu estou entendendo. E de certa forma, se você... Assim, não, eu estou só jogando aqui. Sim, eu quero criar confusão aqui. Se você priorizar a enfermagem, de certa forma você não está sacrificando um artista? Não, porque eu já estou com 34 anos de saúde, já está bom. Então, aquilo que eu vou fazer bem feito, eu me dedico. E eu sou na hora de ser. Eu estando no palco, eu sou um pouco chato, porque a estrela sou eu. Quando eu me apagar, pode acender outra. A não ser que eu convide. Porque senão me embaraço. Deixa eu pedir uma. Aí, peça. Toca uma música para nós aí, para ver como é que nós estamos aí, Gabriel, de retorno. Bota aí, pô. Vamos ouvir aqui o que o Joãozinho tem para nós. Fecha nele lá. Composta por mim, João Barbosa. A juventude brasileira tem amor e quer amar. Quer escola, quer trabalho, quer um lugar pra ficar. Chega de conversas e tanta promessa, sem ver nada chegar. Drogas nas escolas oferecidas, e o jovem quer fumar, queimando suas ideias, a sua mente, sem nada pra criar. Que a juventude brasileira tem amor e quer amar. Quer escola, quer trabalho, quer um lugar pra ficar. O crack consumido causa suicídio depois de delirar, e a tristeza bate forte naqueles pais que lutaram sem cessar. Que a juventude brasileira tem amor, quer amar, quer amar. Quer escola, quer trabalho, quer um lugar pra ficar. Projetos futuros no escuro, vive a navegar. Uma massa que canta, outra que chora com salário de esmola, sem poder se sustentar. Chega a hora de apostar na incerteza, quem é certo ou errado, que só chega pra pedir e depois não tá nem aí com os problemas do Estado. Afinal, na geladeira tem uma alma, é o futuro do país. Pois um futuro de terceira, poxa, assim na geladeira, nunca vai ficar passado. Dá o que, ó? Chega de conversas, de tanta promessas, sem ver nada chegar. Na hora de apostar na incerteza, quem é certo ou errado, que só chega pra pedir e depois não tá nem aí com o futuro do Estado. Afinal, na geladeira tem um mal, é o futuro do país. E um futuro de terceira, poxa, assim na geladeira nunca vai ficar passado. Frigidé. Eita, homem, como foi essa isso aí? Música? Não, peraí. Antes de você comentar, ela não é assim não, que eu tentei acompanhar e deu errado. Mas me explica aí como foi que aconteceu isso aí. É que Belchior disse que... Acho, o som tá saindo aí. Você retorna. É porque Belchior já disse que ao vivo a vida é muito pior. Então, quando tá tocando ao vivo, né? Acontece coisas, mas assim, essa última frase, ela era diferente. Essa coisa de grandeza, esse povo tão grandão.
Pode cair, pode quebrar e virar poeira. Vira a poeira no chão. Mas grandão é o povo. O povo que tem o poder na mão. Quem grande é o povo? Quem grande é o povo. E o poder aí eu tava... E por que o povo faz de outros grandes? Porque faz na incerteza. Eu disse neste instante. Quando chega a hora de apostar na incerteza, no que é certo, no que é errado, que só chega para pedir e depois não está nem aí com o futuro do Estado. E lembrei do meu ídolo Belchior que diz, e afinal na geladeira tem um mal, pois-se o futuro do país. E um futuro de terceira, posto assim na geladeira, nunca vai ficar passado, porque nós somos um país de terceiro mundo. E ele na geladeira vai ficar conservado. Então vamos continuar sendo terceiro mundo. Eu entendi sua mensagem. Espero que o povo de casa também tenha entendido. Então eu com muito carinho, e fiz aqui essa homenagem nesse último trecho, porque foi cabível. Certo. Né? Então esse último trecho foi mudado por Olha, isso. eu vou depois, quero comparar essa juventude brasileira com o centro da perdição. Antes de você... Tinha como dar uma palhinha dela para nós? Tinha, mas eu ia mandar um abraço e agradecer à faculdade do Estado de Manaus, a Faculdade Federal, que foi a primeira faculdade que abriu um jornal lá, né? E Juventude Brasileira, Juventude Transviada e outra Juventude de um Rap, que eu aqui falhei o nome, mas nós fomos os primeiros artistas a ser estudados na Faculdade de Manaus. É onde eu mando um abraço para todo o pessoal que fizeram esse esforço e quem sabe logo, logo, junto com o Alexandre, que sempre está lá, Cicinho e Dolores, a gente fazer uma festa nessa faculdade. Olha, para não perder a ideia, dá uma palhinha para nós aí de Centro da Perdição, por favor. Mais um gravinho do violão, ele está muito agudo, viu? Uma paixão modernizada comoveu meu coração. Com a luz do teu olhar, alumiei minha direção. Segurei todos os controles que guiavam o meu destino. Eu lhe fiz você adulta e você me fez menino. Caminhamos de mão dada numa estrada oriental. Chegamos muito cedo na cidade natural. Perguntei como é seu nome, ela soltou a minha mão, deu um toque em minha mente, disse eu sou a ilusão. Como eu vivo tão solitário, no centro da perdição. Eu vivo solitário, no centro da perdição. Hoje eu vivo preocupado com a juventude em vão, que não tem caminho certo esse jovem de vão, que almoça delirando, janta alucinação, e vive viajando, essa imensa nação. Paz na terra, guerrilheiro não, mas paz na terra e guerrilheiro não, 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 não. Uma das minhas preferidas. É do mesmo álbum, né? Do mesmo álbum. E eu queria saber de ti, assim, eu grifei essa frase, que essa frase sempre bateu na minha cabeça. Deu certo? Falhas técnicas, acontece ao vivo. Vamos lá. Então essa frase sempre bateu na minha mente e eu queria que você me desse aí, não é uma explicação, né? Mas na poesia, que diz assim, juventude em vão, certo? E está escrito lá, quem almoça delirando, janta alucinação. A Cracolândia ali dá alguma coisa, é isso?
lhe dar alguma resposta. A Cracolândia lhe dá alguma resposta. Eu já peguei agora. Pronto. Quando eu digo eu lhe fiz você adulta, se for a cannabis ou a maconha, E você me fez menino. e se for o marfim, o pó, também você faz adulto. Depois, no final, ela diz que é uma ilusão, né? Uma ilusão. Joãozinho, é pesado, viu, nego? É serviço aí. Olha, vamos dar só uma pausinha aqui para eu falar aqui dos nossos parceiros. Certo? Primeiramente, eu vou falar da nossa parceira que foi pra cozinha, minha irmã Rebeca Lacerda, que fez exclusivamente para você, olha, esse salgadinho. Eu sei que você não vai Eu quero lhe rejeitar. dizer que Olha, só pra mim não, porque vai dar desse certo isso tanto, aqui? desse tanto eu vou sair de Que é que tu pesando acha? mais do que eu que estou. Aí tu quer café, refri, o que é que tu quer? Eu quero um cafezinho. Cafezinho? Chega aqui, menino. E Ajuda nós aqui. Enquanto nós estamos aqui E nesse... vá falando aí. É bom a gente lembrar nos momentos Não, me dá bons, só as e nós devemos lembrar das pessoas boas. Quero mandar um abraço para toda a minha família, a Júnior de Juvenal, Juliana, eu gosto muito dele, o pessoal da Batista, o menino lá do esporte, Faísca Cultural, né? Lembrar, né, desse pessoal que apoia a gente na cultura. Tem muita gente para falar. Primeiro eu quero falar aqui com saudades do pessoal da minha banda, Rafa, com o padre Claudier, né, o Valdenberg, o Pedinho, em memória Cicinho, o Índio Latino-Americano, Guns N' Roses, Celso, né, Marquinhos, muita gente, o Louro, que muita gente participou na minha banda, e enfim, o Tida, com o pai dele, ajudou também, as dançarinas, lá na Loca da Canção, né? Fato, minha irmã, que está na Miragem, toda a Miragem, né? Também quero dizer o povo do meu Cariri, aqui do Auge, que é o lugar mais difícil de se fazer show para mim, com o público de Cariri presente, porque antes todos eles pediam alô. Uhum. Eu só canto 1h30. É pra dar alô pra todo mundo, acabou o show. Imagine só, né? Então eu aprendi muitas coisas, manobras aqui que vai acontecer lá. E quero